Olá, pessoal, boa tarde. Bom, desejo que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe cada área da sua vida, seja ela familiar, profissional, financeira. Eu não sei por que você está passando, mas saiba que Deus está aí para te ajudar e somente o Senhor te dá a força e o refrigério que você precisa. Bom, vamos lá. Hoje eu até anotei aqui, estou pegando as anotações, e Deus me colocou uma palavra no meu coração, né, para trazer aqui para vocês. E a palavra de hoje é sobre fé e renúncias. Aí vocês vão me perguntar como que essas duas se encaixam, e sim, vocês vão entender. Para começar, eu anotei algumas referências bíblicas, tá? Nada que eu coloco aqui é fora da palavra de Deus. Bom, a primeira referência está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6. Se somos ajudados, então vocês também são, e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Bom, antes de tudo, a gente precisa entender a referência, o contexto histórico, perdão, contexto histórico. Bom, Paulo escreve as cartas para os coríntios, por quê? Ele escreveu a primeira carta, né, onde ele estava ensinando sobre a vida cristã, sobre a vida pela fé, né, sobre a caminhada, a jornada com Cristo em si, para a igreja de Coríntios. Só que, depois que ele escreveu essa carta, né, a primeira carta, teve muitos acontecimentos ruins que não iam de acordo com a palavra, com os ensinamentos que Paulo deu para a igreja de Coríntios, né, que foram ensinamentos dados através de Deus para Paulo e Paulo passar adiante, né? Que era esse o trabalho de Paulo, né? Ele ia às nações levando a palavra de Deus. Tá. O que aconteceu? Tiveram inúmeras questões de moralidade sexual e em outros pecados, tinha muita briga, ciumeira, enfim. Paulo relata tudo isso, né, ao decorrer dessa segunda carta. E aí, Paulo aqui diz, né? Vou ler novamente. Se somos ajudados, então vocês também são. E recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Nós temos que entender que nada nessa vida é por acaso. Nada. Deus, ele já desenhou a nossa trajetória. Só que ele vai revelando aos poucos. Imagina se José soubesse que ele ia ser governador. Provavelmente a jornada dele iria mudar. Provavelmente não, com certeza ele iria mudar. Então, Deus vai nos revelando aos poucos. E das questões aqui que Paulo menciona, né? Vou segurar porque acho que fica mais fácil para não ficar voltando. O que acontece? Muitas vezes a gente acha que a gente está sofrendo, só que a gente não tem o discernimento da estação. O discernimento da estação ele é passado através do Espírito Santo. E por que é tão importante discernir, né, cada acontecimento, cada estação? Porque uma hora você pode estar na estação do posicionamento, aonde Deus vai te pedir para você agir, para você dar passos de fé. Outra hora você vai estar na estação de amadurecimento, de crescimento, que é o que eu estou. Então, eu quero aprofundar melhor essa estação de crescimento. Crescimento. Por quê? O crescimento, ele dói. Sim, ele dói. Mas pensa como se fosse um bebê. O bebê ele nasce, certo? Ele começa no leite materno, lá tomando leite materno. Conforme ele vai crescendo, né, amadurecendo, ele vai renunciar o leite materno. Ele vai renunciar o leite materno e vai passar para o alimento sólido. Depois ele vai começar a acrescentar, né, mais legumes, verduras, mais proteínas, mais variedades alimentares no seu prato. E conforme ele vai crescendo, crescendo, crescendo,
ele vai abandonar, vai renunciar hábitos que ele tinha porque não estava condizendo com a estação que ele está vivendo, né? Então, por exemplo, pensa aí, você. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu vou me usar como exemplo. Tenho 23 anos. Não dá para eu fazer as mesmas coisas, ter os mesmos hábitos que um ano atrás. Imagina 10 anos atrás. Imagina. Então, se a gente começar a olhar para nossa caminhada, quantas coisas que a gente renunciou, quantos hábitos que a gente abandonou para a gente poder estar vivendo nessa nova fase. E a mesma coisa na jornada cristã, na jornada de fé. Porque quando a gente está com foco em Jesus, né, quando Deus nos chama, Deus nos escolhe e a gente aceita, a gente passa a obedecer, a gente vai ser guiado pelo Espírito. A gente vai abandonar os velhos hábitos, vai renunciar. E não é por nossas mãos, tá? Deixando bem claro que nada é por nossas mãos, e sim pelas mãos de Deus. Então, Deus vai falar pra gente deixar, para renunciar a hábitos antigos que a gente tinha, amizades que a gente tinha, ambientes que a gente ia. Novamente, depois assistam aí o vídeo. Eu vou tentar linkar, mas se não der, eu vou deixar aqui na descrição. Assistam novamente sobre a liberdade em Cristo, mas que nem tudo nos convém. Cristo, ele nos liberta, ele nos libera para fazer as coisas, mas nem tudo que é bom para você. Nem tudo que convém o outro convém para você, porque você tá numa jornada diferente do seu irmão. Você tá numa estação diferente do seu irmão. Às vezes eu posso ter amizades no meio cristã que elas não estão na mesma, como que eu posso dizer, na mesma estação, no mesmo nível espiritual, no mesmo nível de comprometimento, e tá tudo bem, porque cada um tem o seu relacionamento com Deus, cada um tem a sua trajetória com Deus. Deus desenha a trajetória de cada um, e é por isso que a gente não pode viver por comparação. Mas voltando, por que que é importante as renúncias, né? Tem uma passagem que é muito interessante, que Deus fala assim, em 2 Coríntios 6, do versículo 17 e 18. Depois eu vou voltar para o primeiro versículo para vocês entenderem. E o Senhor Todo-Poderoso diz: Saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Acho que tá bem explicado, mas vou abordar esse versículo também antes de voltar pro primeiro. Gente, vocês sabem que a luz e a escuridão não, não dá. Não dá para ficarem juntas no mesmo lugar, não tem como. Pensa assim, é igual está na palavra, tá? Que eu vou usar uma menção que acho que está embaixo desse versículo. Pensem em Cristo e diabo no mesmo ambiente. Tem como? Não tem como. Então vamos trazer isso para nossa vida. Como eu falei, muitas amizades do passado ou lugares que você estava frequentando antes de você dar esse passo, né? Esse lindo passo de seguir uma vida com Jesus, seguir uma vida guiada pelo Espírito, você tinha ambientes que você gostava de ir, você tinha amizades, você tinha relacionamentos muitas vezes, você tinha um trabalho, enfim. Eu não tô falando aqui para vocês abandonarem tudo que vocês estão fazendo, que vocês estão sendo, relacionamentos que vocês têm, por conta da vida cristã. Não. Quem vai fazer isso é Deus. Se Deus ver e achar necessário que, olha, filha, não quero que você esteja mais com essa amizade, eu não quero que você fique mais nesse relacionamento, eu não quero mais que você fique nesse trabalho. Tudo é um propósito. Como eu disse, tudo é um propósito. Se Deus te colocou no lugar antes, foi para que você entenda e cresça, mas cresça por meio dele. E o crescimento ele dói. O crescimento ele vai pedir inúmeras renúncias. Cabe a você a falar: não, eu quero sim renunciar porque eu quero crescer espiritualmente.
eu quero conhecer mais de Deus, eu quero realmente viver uma vida alinhada com Deus. Deus ainda te dá essa escolha. Claro que, se você tiver o foco, que é o principal, se você tiver o foco da eternidade com Cristo, é necessário que você escolha uma vida guiada pelo Espírito, porque ninguém vai ao Pai senão a mim, como dizem as Escrituras. Ou seja, se você não vive uma vida guiada pelo Espírito, se você não aceitou Jesus, se você não declarou a sua fé por Ele, se você não está renunciando à sua carne, não tem como você chegar na eternidade. Cristo, sim, ele veio para nos salvar, veio para salvar todos. Só que a salvação é mediante a fé em Cristo. E a partir do momento que você tem a fé em Cristo, você começa a viver guiada pelo Espírito. Porque quando você assume, né, tanto publicamente, por meio do batismo, quanto em seu coração, você assume a fé que você tem por Cristo, Cristo derruba o Espírito Santo em você. E aí você começa a ser conduzida pelo Espírito. Então, é uma coisa que é ligada à outra. A não ser, claro, que se você falar, não quero mais ter fé, e enfim, aí é apostasia, né? Também é um pecado. Mas são escolhas, né? Então, quanto mais você tem fé em Cristo, mais você é conduzida pelo Espírito, mais você começa a obedecer a Deus por amor a Ele, não por aparência ou por performance, mas por amor a Ele, mais você está chegando perto do alvo que é a eternidade com Cristo. E, bom, diante disso, eu vou reler o primeiro versículo que eu comentei. Se somos ajudados, então vocês também são, e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Gente, ninguém que é espiritualmente forte ou que está num nível de relacionamento com Deus muito forte, muito, muito conciso, muito forte mesmo, sabe? Muito, enfim, que alimenta todos os dias, é impossível a pessoa falar. Ela vai estar mentindo. Que a jornada de amadurecimento dela, ela não passou por nenhum sofrimento. É impossível. É impossível. Mas o que ela pode declarar com certeza é que no meio dessa jornada, Cristo estava com ela, sustentando ela, dando força, dando coragem, dando felicidade em meio ao caos. Porque, novamente, o crescimento, ele dói. Ele dói porque você precisa renunciar pessoas, lugares, hábitos que você tinha, porque você está matando a sua carne. Você está matando a sua carne para que Cristo viva em você. Você vai se tornar uma nova criatura. Você está sendo lavada pelo sangue do Cordeiro e redimida pelo sangue do Cordeiro. Então você está se tornando uma nova criatura. É como se você fosse um recém-nascido. Então é impossível falar que não dói, porque dói. Quando você já está acostumada com um padrão de vida, com uma rotina, com pessoas, e o Espírito Santo te guia e fala: olha, esse lugar não convém para você. Ou esse lugar convém, continua. Ou então, essa amizade não está sendo boa para você. Ela está te afastando dos meus caminhos, sabe? Então, quanto mais você vai se aproximando de Deus, você vai fortalecendo o seu relacionamento com Deus, Deus vai te guiar. E Ele vai falar: ó, aqui você vai, aqui você não vai. Eu quero que você, de repente, quero que você saia desse emprego e vai para o outro, porque eu tenho um preparado melhor para você, ou porque você tem que estar lá, enfim. Gente, até os sofrimentos que acontecem, a gente tem a mania de ficar vendo com os olhos do mundo, das circunstâncias. E, novamente, os olhos, eles enganam, porque as circunstâncias em geral fazem com que a gente tome atitudes precipitadas ou atitudes que nos distanciam de Deus. Então, sejam guiadas pelo Espírito. O Espírito Santo, ele vai te revelar: olha, isso aqui não tá legal. Isso aqui você precisa abandonar, porque é o Espírito Santo que convence dos pecados. Então, se o Espírito Santo te falar: olha, essa amizade
não é legal. Pode ser a sua melhor amiga de anos. Anos. Sei lá, 20 anos de amizade. Se o Espírito Santo falar, olha, essa amizade pra você no momento não é boa. Pode ser que ela seja restaurada depois? Pode, mas não se apega nisso. Se apega a obedecer a Deus. Bom, se essa amizade ela está me separando de Deus, então eu vou renunciar, porque o meu foco é Cristo. O meu foco é me aproximar em Deus. Então eu vou renunciar. Bom, esse lugar que eu ia antes, que era muito legal, eu vou renunciar, porque se tá me afastando de Cristo, me afasta da eternidade de Cristo. Então eu vou renunciar, sabe? Então é você viver uma vida guiada pelo Espírito e não pelas circunstâncias. A sua amizade pode ser, nossa, mas essa minha amiga é de 20 anos e toda vez que eu encontro com ela eu sinto uma paz, eu sinto um brilho nos olhos dela. Ela é muito legal, me faz rir. Só que aí vem outro versículo que eu separei aqui para vocês. Olha como é. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, quanto mais a gente se basear no que o coração fala, no que a mente fala, nos nossos sentimentos, mais afundado a gente vai estar. Porque as circunstâncias podem ser outras. Deus tem a visão completa da sua vida. Ele sabe cada detalhezinho. E ele sabe que talvez essa pessoa que esteja com você hoje, talvez não é boa para sua caminhada. Ou talvez sim. E aí ele fala: continua com essa pessoa. Ou então, nesse trabalho que você está, ele vai falar: olha, preciso que você passe algumas coisas aqui ainda, então continua. Sabe? Então, crescimento dói, mas ele faz parte. Ninguém consegue crescer espiritualmente se não passar pela provação, se não passar por sofrimento. Mas não esqueça, gente, e sempre passem pelo sofrimento com um sorriso no rosto, porque Deus está conosco, Cristo está conosco, nos dando ânimo de vida, felicidade plena, força, basta você pedir. Teve um dia que eu fiquei muito chateada com uma coisa que aconteceu particular. E eu falei: Deus, me ajuda. O que eu faço nessa situação? E aí Deus falou assim: continua, mas coloca um sorriso no seu rosto. Porque você vai passar por essa situação. E eu te coloquei nessa situação porque você precisa passar. Entende? Então, é diferente quando a gente começa a discernir em que estação a gente está. Se a gente começar a discernir pelos nossos sentimentos, bom, se esse lugar não me traz paz, eu vou embora. Porque o fruto do Espírito Santo é paz, é alegria, é mansidão. Mas calma aí. Deus sabe da sua trajetória. Então, antes de você tomar qualquer decisão baseada no seu sentir, coloque a sua esperança no Senhor. Então, no seu momento de oração, você vai orar e vai falar: Deus, olha, eu não estou sentindo paz nesse lugar, ou com essa pessoa, ou nesse relacionamento, e eu preciso entender, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse lugar, com essa pessoa, nesse relacionamento, o que eu preciso passar, ou se é para eu renunciar. E aí Deus vai te guiar, entende? Porque Deus, muitas vezes, te coloca em relacionamentos ou em amizades que Ele quer te usar ali para resgatar uma pessoa. Também existe isso. Então, muitas vezes você não vai sentir paz porque a pessoa está em trevas. Mas ele quer te usar para você resgatar essa pessoa através do poder dele. Então, por isso que é importante a gente discernir no Espírito. A gente viver uma vida guiada pelo Espírito. E a gente só vai viver uma vida guiada pelo Espírito se quanto mais a gente renunciar aos nossos hábitos que fazem nos afastar de Deus e a gente fortalecer a nossa fé em Cristo e fortalecer o nosso relacionamento. Então, quando Paulo fala, né, que vocês vão suportar assim como nós suportamos, é porque Paulo, bom, se você pegar o contexto histórico, Paulo perseguia cristãos quando era Saulo. Cristãos, perdão. Perseguia cristãos quando era Saulo. Quando ele começou a pregar o evangelho, ele sofreu diversas coisas, diversas.
perseguição, foi apedrejado uma vez, ficou naufragando, eu acho, em alto mar, alguma coisa assim. Mas depois eu vou corrigir se estiver errado. Por 24 horas. E aí você me pergunta como que ele suportou. Ele suportou porque Cristo estava com ele. Cristo deu força para ele suportar. Então, se Cristo deu força para Paulo suportar apedrejamento, perseguição, Cristo está com você para te fazer suportar todos os dias da sua vida. Então, por mais que você esteja no meio do caos, lembre-se, Jesus está com você. E Jesus pode sim te dar força, pode te dar ânimo, pode te dar felicidade, pode te dar energia. Muitas vezes eu acordo muito cansada, moída. E eu falo, meu Deus, me ajuda, me dá ânimo, me dá força, me dá coragem para fazer as coisas que eu preciso fazer hoje. Porque não é mais eu que vivo em mim, é Cristo. Então, a partir do momento que Cristo vive em mim, Ele pode sim me dar força para viver o meu dia. Ele pode me dar força no meio dos sofrimentos. Então, comecem a orar pedindo a Cristo. E sempre com o mesmo foco, que é a eternidade. Eu separei um outro versículo que está em 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim: Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vai se desgastando, o nosso espírito vai se renovando a cada dia. Perdão. Nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Gente, se eu pudesse resumir, é persevere. Persevere. Perseverem na fé. Perseverem no seu relacionamento. Tenham constância. Constância. Porque você vai ver que vai passar, ó, num piscar de olhos. Vai doer, vai doer. Mas é necessário. O tempo ele vai passar igual para todo mundo. Só que o final pode ser diferente. O seu final pode ser a eternidade com Cristo ou e não é isso que eu quero pregar aqui, tá? Mas eu quero dizer que o tempo vai passar igual para todo mundo. Nós temos a mesma 24 horas. Então, persista na boa parte. Persista em criar um relacionamento com Deus. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, não tem problema, começa hoje. Começa orando. Deus, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Me guia para isso, Pai. E Ele vai te guiar porque Ele quer. Deus quer ter um relacionamento com a humanidade. Eu já contei isso em outro vídeo, mas desde Gênesis. Só que pelo pecado, a gente foi afastado de Deus. E aí Cristo veio com, como o amor de Deus tão grande pela humanidade que veio nos salvar. Então Deus, ele tá o tempo todo. Se a gente pudesse ver Deus, a gente ia ver que ele tá o tempo todo do nosso lado falando: "Filha, fala comigo. Fala comigo, eu te amo. Eu tô aqui para você. Eu tô aqui para te consolar, eu tô aqui para te dar refrigério. Eu tô aqui para te dar forças para lutar no meio da tempestade. Deus ele tá conosco. Então lembre-se disso sempre. Se você tá passando por uma turbulência, passa um sorriso no rosto. Passa com um sorriso no rosto, porque isso vai fazer diferença. Porque assim, a turbulência ela não vai deixar de existir ali, tá? Você tá vivendo ela. Você tem a opção de se entregar a essa turbulência, a esse sofrimento e paralisar e ficar, tendo muito medo, crise de pânico, crise de ansiedade, ou você pode entregar essa turbulência, você pega a turbulência e fala: Deus, eu te entrego essa turbulência e dê força para passar por ela, discernimento, estratégia, felicidade, para que eu passe por essa turbulência com o Senhor e com um sorriso no rosto. Você pode ter certeza. Deus vai te escutar e Ele vai te ajudar. Porque Ele quer te ajudar, porque Ele te ama. Então, não é muito melhor você passar com Cristo em meio ao sofrimento? Faça isso. Eu não sei, novamente, eu não sei em que momento que você está. Mas comece a discernir o momento que você está com Deus. Não discerna com sentimentos. Porque você vai se afundar. Você vai
acabar tomando decisões precipitadas ou decisões que acabam te afastando de Deus. Discirna sempre, coloque sempre a sua fé, sua esperança em Deus, e Deus vai mover todo o cenário, porque a mão forte de Deus, ela suporta qualquer coisa, qualquer dificuldade, porque não há nada neste mundo que seja maior que Deus. Não há nada, nenhuma criação, nenhuma das coisas existentes, tanto no mundo, no universo, maior que Deus. Então Deus sabe exatamente do problema, da situação que você está passando, e Ele está se disponibilizando para te ajudar. Você só precisa entregar para Ele o problema. Então, novamente, crescer dói, mas é necessário. É necessário para que você governe espiritualmente, para que você cresça mais espiritualmente, né? E aqui eu não tô falando para você, quando você crescer, você confunde, ai, porque eu sou o melhor. Não. Você cresce espiritualmente para entender mais sobre o amor de Deus por você, para você amar mais a Deus do que você já amou, para você ajudar outros irmãos na fé, para você ter a autoridade de Cristo para poder fazer as boas obras, para que você, prestem bem atenção nisso, você vai crescer espiritualmente para que você diminua para Deus crescer, entende? Então, assim, não confunda também crescimento com orgulho próprio. Não. Você vai crescer para diminuir, para que Deus cresça em tudo que você fizer, seja o seu trabalho, seja na igreja, seja nos seus relacionamentos, seja com amizades, seja nas boas obras, nos seus ministérios. Então você vai crescer espiritualmente para diminuir e Deus crescer. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 2. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Bom, quanto mais a gente tem fé em Cristo, mais a gente vai viver uma vida guiada pelo Espírito. A gente está com a fé em Cristo. A gente está com a fé de que Cristo nos salvou. E se a gente manter essa fé, que Cristo nos salvou porque nos ama e porque quer viver a eternidade conosco, mais a gente vai ter fé nisso, mais a gente vai buscar a santidade, mais a gente vai buscar uma vida guiada pelo Espírito. E aí, quanto mais fé a gente tiver, mais perseverante a gente vai estar, mais constante a gente vai estar em nosso relacionamento com Deus, consequentemente, obediência. Porque quem obedece ama Deus, né? Se você ama Deus, você obedece. Se você não obedece, você não acha que aquilo que Deus te pediu é tão importante. Logo, você não está considerando Deus como razão da sua vida. Quanto mais a gente persevera, né, mais a gente alcança a santificação. Porque é impossível você começar a ter um relacionamento com o Senhor e ser constante nisso e falar, olha, Senhor, eu estou assumindo uma decisão que eu quero sim, começar a construir um relacionamento com o Senhor. Gente, é impossível você não ser transformado a cada dia, porque quem nos transforma é Jesus. Então, quanto mais você persevera nisso, quanto mais você busca o Senhor, você busca ler a palavra dele, você busca louvar ele, você busca adorá-lo, mais você vai crescer espiritualmente, mais o seu relacionamento com Deus vai fortalecer e mais a sua mente e o coração vão ser renovadas. Então, a esperança, a perseverança, ela leva à santificação. Tenha fé constante, tenha fé. Todos os dias façam exercícios para aumentar a sua fé, né? Para todos os dias para você ter constância todos os dias na sua fé, exercer a sua fé, para que a sua fé seja perseverante e que após ser perseverante você comece a alcançar a santificação. E claro, para a santificação
há renúncias para fazer, sempre há renúncias para fazer. É impossível alguém falar, ai, mas eu não tenho que renunciar. Gente, a gente nasceu do pecado. Então, o pecado, ele se alastrou, começou a habitar em nós, e sempre há coisas pra gente renunciar. Peça para Deus. Fala, Espírito Santo, sonda meu coração, qual pecado ainda está me afastando de ti, Senhor, que eu estou ainda fazendo, ou que eu estou, né, dando importância a esse pecado. Peça pro Senhor, sonda meu coração. Sonda meu coração. Me revele qual pecado ainda está persistente em minha vida. Quais hábitos ainda que eu estou tendo que estão me afastando do Senhor. E aí você vai começar a renunciar. Às vezes ele vai falar, olha, para de fazer tal coisa. Ou olha, para de ir tal lugar, porque não é legal. Ou olha, esse relacionamento que você está não é legal. Está te fazendo perder, está te fazendo desviar do foco, que é Cristo. Então, Deus vai te revelar. Peça e ele vai te revelar. João 15, versículo 2. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais frutos ainda. Ou seja, muitas pessoas acham que, ai, eu conheço Jesus. Só que diz pela palavra. Só que se você, não tô falando pra você julgar, tá? Mas estou dizendo, tipo, como uma observadora por fora. A pessoa fala, acredito em Jesus, amo Jesus, da boca pra fora. Só que, vendo os hábitos dela, ela está fazendo tudo aquilo que afasta Deus, que faz com que ela se afaste de Deus. Então, novamente, ele corta todo o ramo que, estando em mim, não dar fruto. Quanto mais você, eu vou não é gritar, eu vou dar ênfase sempre nessa frase, que é, quanto mais você é guiada pelo Espírito, mais próxima você é e mais frutos você vai dar. Gente, de novo, é impossível. Você está se fortalecendo em Deus, você está se alinhando na vontade dele, você está vivendo uma vida guiada, né, pelo Espírito, você está renunciando, você está procurando viver uma vida de santificação. E eu não estou dizendo que você não vai pecar, tá? Isso é uma outra parte do vídeo. Mas é impossível você não dar frutos. Agora, se você fala, não, eu acredito em Deus, mas a salvação é pela fé. Sim, a salvação é pela fé em Cristo. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, ou seja, a gente entende que Cristo veio para nos salvar, a gente sabe qual é a identidade de Cristo. A gente sabe qual é a nossa identidade, a gente sabe qual é o nosso propósito aqui na Terra, e aí sim a gente vai começar a entender e fortalecer a nossa fé em Cristo. Agora, eu conheço Cristo, só que eu não sigo Ele, não sigo os mandamentos dele. Que conhecimento é esse que eu tô tendo? É isso. Quanto mais próxima de Cristo, quanto mais você conhecer a Cristo, quanto mais Cristo te conhece, mais frutos você dará. A segunda parte do versículo. E poda todo aquele que der frutos, para que dê mais frutos ainda. O que é isso, né? Podar mais frutos. O Senhor está falando em relação a renúncias e à fé e ao crescimento, né? Quanto mais, de novo, quanto mais você tá lá fortalecendo, você tá buscando a palavra, você tá lendo a palavra, você tá buscando ter mais fé em Deus, você tá buscando sobre a sua identidade, a discernir, você tá buscando em louvor, em adoração, mais frutos você vai dar. Só que não significa que para por aí. A nossa trajetória, ela é constante, a nossa jornada é constante com Deus. E não há fim, porque quando a gente acha, nossa, eu estou no ápice
do crescimento espiritual. Aí você já entendeu tudo errado. Porque aí você tá se orgulhando, sendo que é algo que é só para dar glória a Deus. Mas sempre tem algo pra gente aprender. Gente, olha a imensidão. Eu não sei nem como colocar em palavras o tamanho de Deus, porque não tem como mencionar. É infinito, é infinito. Então pensa num ser infinito. Você está conhecendo um ser infinito. Cada vez mais vai ter algo surpreendente, vai ter algo novo que você vai aprender de Deus. Então não tem essa de, eu já cheguei no ápice e agora eu vou descansar. Não, gente. Aí você está renunciando à sua fé. Não é assim que funciona. Então, você vai crescendo, você vai passando por provações. E essas provações vão fazer com que você cresça mais ainda. Mais e mais. Cada vez mais. Então, eu coloco no exemplo. Eu me converti. Logo que eu me converti, eu tive uma queda brusca. Logo que eu me converti, não. Logo que eu me batizei, eu tive uma queda brusca. Só que era necessário essa queda brusca. Deus não faz nada. Deus não derruba uma folha se não for permitido. Deus me encontrou nessa queda brusca e renovou a minha mente. Me renovou, tive a metanoia. Conheci Jesus ali. Comecei a viver diferente, a ser guiada pelo Espírito. Vivi. De repente tive uma outra queda. E eu tô falando isso, gente, para que vocês não achem que é uma linha tênue. Tem que ser uma linha reta a jornada cristã, né? Sempre com foco em Deus. Mas não quer dizer que a gente não vai cair. Há até um versículo que fala assim: os justos cairão 7 vezes, mas há de levantar 7 vezes também. Não quer dizer que a gente cair, a gente seja menos amadurecida na fé, menos. Não. Tem coisas que vêm com o propósito da gente aprender algo. Então, a partir dessa queda que eu tive, e nessa segunda queda que eu tive, eu aprendi o significado de identidade. O que é a identidade em Deus? A partir dessa segunda queda, eu comecei a buscar e aprender mais sobre o meu relacionamento com Deus, como construir um relacionamento forte com Deus, como viver uma vida guiada pelo Espírito, como busquei mais, né? Comecei a buscar mais sobre a identidade de filha de Deus. Então, tudo há um propósito. Veja que antes dessa segunda queda, eu tava vivendo a vida ali, normal, eu tava lendo a Bíblia, só que eu não tava dando prioridade para Deus. E eu não percebia isso. E aí Deus, com todo o amor que ele tem por mim, e por você também, mas falando da minha história agora, com todo o amor que ele tem por mim, ele foi lá e me resgatou e falou: filha, não é assim. Não é assim. Você precisa focar no meu relacionamento como prioridade. E aí, após isso, eu comecei a andar e comecei a buscar mais a Deus. Então veja que toda queda, todo sofrimento, ele é necessário porque ele vai te levar num lugar diferente. Não há crescimento sem dor. E não achem que esse momento que eu caí foi mil maravilhas. Não foi. Foi regado de choros, dúvidas, medos, ansiedade constante. Só que Deus estava ali comigo. Cristo estava ali me dando força, porque eu pedia. Mesmo eu não, né, mesmo eu tendo caído no meu relacionamento com Deus, eu estava ali pedindo. Eu falava: Deus, me dá força, me ajuda a passar por isso, me dá estratégia, sabe? E aí Deus foi lá, me exortou, me ajudou e ele falou: olha, mesmo você, isso aqui eu não vou esquecer. Não vou esquecer e eu até falei para Deus que todos os dias da minha vida eu quero lembrar, porque eu sou muito grata. Deus falou assim: mesmo você não me dando prioridade, eu abri portas para você, porque eu te amo. Imagine as portas que eu vou abrir para você
quando você começar a ter um relacionamento comigo e eu me emociono, não por, nossa, imagina as portas que Deus vai abrir pra mim, não com essa ignorância, esse egoísmo, né, para as coisas deste mundo. Não. Eu me emociono porque, mesmo assim, mesmo eu pecando, eu errando, eu caindo, Gente, não amar a Deus, não ter um relacionamento com Deus, né, que obviamente que vem após você amar a Deus, é um pecado. E eu caí em pecado. Eu caí feio nesse pecado. Mesmo assim, eu não amando a Deus, como eu estava amando no início, porque eu caí, Deus, mesmo assim, me sustentou. Mesmo assim, abriu portas que eu não merecia. Mas isso não é pra minha glória, não é nossa, Carol, você. Não! Deus, Deus é digno de toda honra e de toda glória, porque, gente, por mais, olhem pra vocês, reflita. Nesse momento de sofrimento que você está, se você estiver, né, nessa estação, analisa bem, com uma lupa mesmo. Quais momentos que você ficou literalmente desamparado de Deus? Eu tenho certeza que não teve nenhum momento, porque Deus, sim, Ele permite quedas pra gente crescer, mas Ele nunca nos desampara, Ele nunca sai do nosso lado, porque Ele sempre está lá nos dando força, nos dando refrigério, nos dando colo. Porque é como se, gente, agora trazendo um exemplo bem fictício, bem para ilustrar isso aqui e para terminar também. Imagine vocês, eu não sei se vocês são pais, enfim. Seu filho, sei lá, fez uma malcriação na escola, foi chamado na diretoria e ele. Nossa, tô fazendo um exemplo bem nada a ver, mas para vocês entenderem. Ele foi chamado na diretoria e ele foi. Ele teve que ficar de suspensão e não vai poder jogar futebol, que ele gosta muito, durante 3 semanas. Certamente, primeiro você vai conversar com ele, vai falar que não era a atitude certa, tudo mais. Você vai exortar ele com amor. Aí o filho vai chorar, vai falar, ah, mas eu queria jogar futebol, nananana. Você vai acolher porque você ama, independente se ele errou, você vai estar lá pelo seu filho, acolhendo ele, porque você sabe que aquilo lá que ele estava fazendo era para ele jogar mais futebol, e aí ele foi suspenso e agora ele não vai poder mais jogar, sabe? Então você sabe que dói nele, porque é algo que ele gosta muito. Então você vai acolher ele. Claro, você vai exortar, você vai fazer o papel de pai, que é exortar. Mas você também vai acolher, você não vai negar amor. Você não vai falar, agora vou ficar 3 semanas também sem falar com você, pra você aprender. Óbvio que não, você é pai, você é mãe, você ama seu filho. Você, você jamais iria fazer isso com seu filho. Então, é assim que Deus nos vê. Claro, ele vai exortar. Como ele me exortou, ele falou: olha, você deu prioridade a tantas outras coisas, mas o que é mais importante na sua vida, que é o relacionamento comigo, você não deu. Ele me exortou, e com amor. E eu agradeço imensamente por ele ter me exortado, porque ele poderia ter me deixado. Ah, tá bom, você não quer ter um relacionamento? Então tá bom, eu vou me afastar. E tchau. Mas Deus não é assim. Deus te ama e Ele não vai te deixar, Ele vai estar ali com você todos os momentos da sua vida. Ele já está. E não vai ser diferente em momentos de sofrimento. Então entenda, crescer dói, mas é preciso. E passe por esse vale com um sorriso no rosto. Que foi o que Deus falou pra mim. Tá doendo, filho, eu sei. Mas eu tô aqui pra te consolar. Mas passe por isso com um sorriso no rosto. E passe por isso lembrando que você tá dando mais uma caminhada, sabe? Mais uma caminhada no seu foco que é a eternidade comigo. Porque, gente, tem muitas coisas na vida que a gente vai passar, que a gente vai passar assim, ó, querendo engolir nosso ego, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que diminuir para que Deus cresça.
A gente não tem que viver pelo nosso ego, a gente não tem que viver pela nossa natureza. A gente tem que ser guiada por Cristo. E tem coisas que Deus falou para eu fazer que eu fiquei assim: sim, Senhor, vou fazer, porque eu quero obedecer, eu quero amar mais. Só que são coisas que anteriormente eu não ia fazer, porque abala meu ego, sabe? Então, é difícil, é difícil. Mas você vai ver a cada passo que você der, você vai crescer mais e mais. E seu relacionamento com Deus vai fluir de uma maneira indescritível. E você vai transbordar de amor por Ele, que é o mais importante. Lembre-se que no céu, a gente não vai precisar mais de fé nem esperança, porque a gente já vai estar vendo Cristo face a face. Mas o amor, ele é eterno. Então, busquem cada vez mais. Claro, fé é muito importante, você ter esperança é muito importante, mas também amor, gente. Um dos principais mandamentos do Senhor, quer dizer, o principal, né? São dois: amar a Deus, que é em primeiro lugar, em segundo lugar, amar aos próximos como Deus os amou. Então é isso, gente. Foquem no amor, foquem na fé também, na esperança. E, se precisar, renuncie. Porque, por mais que doa, eu sei que dói. Eu já renunciei tantas coisas que me doeram, assim, que rasgaram meu coração. Parecia que eu tava tendo um infarto. Mas eu tava fazendo isso porque meu foco é Cristo. Sabe? Meu foco não é nas coisas desse mundo. As pessoas desse mundo vão passar. O trabalho vai passar. Aquele curso que você estava colocando como prioridade acima de Deus vai passar. Aquele carro do ano vai passar. A casa também vai passar. Busque, gente, busque o amor de Cristo, que esse sim é eterno. Obrigada, Jesus, por essas pessoas. Obrigada, Pai, por essa mensagem. Que essa mensagem seja alcançada para todos aqueles que precisam ouvir essa mensagem. E é isso, que Deus abençoe vocês, esteja com vocês e que Ele dê muita paz, muita força para vocês passarem por este sofrimento. Ah, lembrando, curte, comenta e compartilha esse vídeo, gente, para ajudar mais pessoas, tá? Aí você vai estar já concluindo o amar ao próximo, porque amar também é edificar. Então compartilha esse vídeo.